pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro, a mais esse bate-papo. O tema da nossa aulinha de hoje é temas mais cobrados na primeira fase da OAB em processo do trabalho. Então fique ligado comigo aqui até o final, que eu vou te dar várias dicas de questões que poderão cair na sua prova. Eu sou a professora Ana Paula Lucas, sou especialista em aprovação na OAB com direito do trabalho. E antes de iniciar esse vídeo, eu quero te pedir para que você deixe seu like aqui, deixe seu comentário se você quiser me perguntar alguma coisa, se você ficar com alguma dúvida ao final desse vídeo e compartilhe com seus amigos. Me siga nas redes sociais também, tá? @prof. Ana Paula Lucas e lá no YouTube, professora Ana Paula Lucas. Vamos lá? Vamos conversar hoje sobre os temas e artigos mais recorrentes na prova da primeira fase do exame de ordem, só que hoje eu vou falar com vocês sobre a disciplina Processo do Trabalho. Tema número 1. Gente, sem sombra de dúvidas, o tema mais cobrado em processo do trabalho na primeira fase do exame de ordem é o quê? Recursos, né? Eu sempre venho falando isso com vocês. Recursos é um tema extremamente importante. Ele é tão importante que nos últimos exames, no exame 33 e no exame 34, das 5 questões de processo, 3 eram de recursos. E nos exames anteriores também, nós sempre tivemos aí no mínimo 2 questões das 5 que trazem o tema, a matéria recursos, tá? Vou destacar para vocês aqui alguns tópicos específicos sobre recursos que foram objetos de provas anteriores e que, claro, poderão estar aí na prova que você irá fazer. O primeiro tema é o preparo do recurso, né? Quando eu digo preparo, eu estou me referindo ao depósito recursal e ao pagamento das custas processuais. O depósito recursal, ele é um depósito feito pela empresa reclamada, né? Podendo ser até feito por uma pessoa física, claro, então aí reclamada de uma forma geral, tá? Quando ela deseja recorrer, né? O artigo que trata especificamente sobre o depósito recursal é o artigo 899 da CLT. E você vai anotar esse artigo aí para mim, sabe por quê? Porque de várias questões que vieram nas últimas provas, a maioria que tratava de preparo, a resposta estava no artigo 899 da CLT. Bom, o que de tão importante tem no artigo 899 que a banca faz questão de cobrar? Uma situação muito recorrente é quando nós temos aquelas pessoas, entre aspas, que são isentas do depósito recursal e aquelas que têm o direito, por lei, de recolher apenas a metade do depósito recursal. Então, lá no artigo 899, mais especificamente no parágrafo 10, estão aqueles que são isentos de realizar o depósito recursal. Quem são eles? Os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Está isenta também de realizar o depósito recursal a massa falida, mas isso não está no artigo 899, isso está na súmula 86 do TST. Bom, além desses que são isentos, nós temos aqueles que têm o direito, por lei, de recolher apenas a metade do valor. E essa previsão está contida no parágrafo 9º também do artigo 899 da CLT. Quem é que pode pagar metade do depósito? Entidades sem fins lucrativos, os empregadores domésticos, o MEI, microempreendedor individual, as microempresas e empresas de pequeno porte, ok? Então, fique atento aos parágrafos 9 e 10 do artigo 899 da CLT, porque ele vem mesmo, gente, ele despenca lá na prova da OAB. Além dessa situação do depósito recursal,
nós temos também a questão do recolhimento das custas, né? Então, se você for lá no artigo 789 da CLT, você vai se deparar ali com a base legal das chamadas custas processuais. As custas podem ser recolhidas tanto pela reclamada quanto pelo reclamante. Existe alguém que é isento do pagamento de custas? O beneficiário da justiça gratuita, ele está isento, o Ministério Público do Trabalho, a União, o Estado, Distrito Federal e municípios, né, os entes públicos, e quem mais? A massa falida. A massa falida, ela tem isenção tanto do depósito recursal quanto das custas processuais. Dentro ainda do tema recursos, nós temos os recursos em espécie. E um dos recursos mais cobrados na prova é o recurso ordinário, que tem previsão no artigo 895 da CLT. Mas eu quero que você fique atento, porque existem dois tipos de recurso ordinário. Existe aquele recurso ordinário que você usa para atacar a sentença de primeiro grau, né? Esse recurso vai subir, vai ser julgado no Tribunal Regional do Trabalho, mas existe um outro recurso ordinário, que é o recurso para atacar a decisão do TRT, o acórdão do TRT nas ações de sua competência originária, naquelas ações que se iniciam no TRT. É o caso, por exemplo, de um mandado de segurança ou de uma ação rescisória. Então é preciso que você fique muito atento, porque o enunciado ele vai te dar essa informação. Ele vai dizer, por exemplo, Joãozinho ajuizou uma ação rescisória perante o TRT. Não concordou com o acórdão proferido pelo tribunal. Qual é o recurso cabível? O recurso cabível é o recurso ordinário que vai subir e vai ser julgado pelo TST, ok? Bom, ainda dentro de espécies recursais, um outro recurso também que vem sendo muito cobrado é o agravo de petição, que tem previsão no artigo 897, a linha A da CLT. O agravo de petição, ele é um recurso específico da fase de execução, tá? E você vai usar o agravo de petição quando você tiver uma decisão em sede de embargos à execução ou de impugnação à sentença de liquidação. Essa decisão é proferida pelo juiz de primeiro grau e caso você não concorde com ela, você poderá usar o agravo de petição, que será julgado também pelo TRT. Um outro recurso, pessoal, que vem sendo cobrado, né, 2 vezes aí nas últimas provas, é o chamado recurso adesivo. E quando veio o recurso adesivo na prova, ele veio durante a fase de execução. O que é o recurso adesivo? Né? O próprio nome já diz. Ele é um recurso que ele adere, ele cola em um recurso principal. É um recurso que você poderá utilizar, né, poderá lançar mão dele quando você não tiver recorrido no momento oportuno. Então, para que o recurso adesivo possa ser utilizado, são necessários 2 requisitos: a sucumbência recíproca e o tempo, o momento em que você vai poder interpor esse recurso, que será no mesmo momento em que você for apresentar as contrarrazões do recurso principal, ou no caso do agravo de petição, a contraminuta do agravo de petição. Então é nesse prazo que aquela parte que ainda não recorreu, no momento oportuno, terá aí, entre aspas, uma segunda chance de apresentar o seu recurso. Sobre o recurso adesivo, você pode dar uma lida no artigo 997 do CPC, ele não tem previsão na CLT, ok? Mas existe uma súmula do TST, que é a súmula 283, que traz aí os recursos, né, possíveis de se usar o recurso adesivo, que seriam quais? Recurso ordinário, o recurso de revista, o agravo de petição e os chamados embargos ao TST. Então anote aí, artigo 997 do CPC e súmula 283 do TST é a base legal aí do chamado recurso adesivo. Um outro recurso que a banca tem trazido muito ultimamente é o recurso de revista, né? Que é aquele recurso que você utiliza
quando você não concorda com o acórdão proferido pelo TRT. É um recurso que você pode usar tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Na fase de conhecimento, você vai usar o recurso de revista para atacar o acórdão do tribunal em sede de recurso ordinário. Na execução, você também poderá usar o recurso de revista para atacar a decisão do tribunal em sede de agravo de petição. Só que o recurso de revista, ele é um recurso que só vai tratar de matéria de direito e ele tem hipóteses nas quais é possível utilizá-lo. Então, o recurso de revista ele é cabível para alegar a violação à Constituição Federal ou a uma lei federal, para alegar ainda a contrariedade a uma súmula do TST ou a uma súmula vinculante do STF, e na hipótese aí dos processos que estão correndo pelo rito ordinário, também para alegar uma contrariedade a uma orientação jurisprudencial do próprio TST. Na execução, você só poderá usar o recurso de revista se a decisão que você pretende atacar em sede de agravo de petição for violar a Constituição Federal. Combinado? Previsão do artigo 896 da CLT, é nesse artigo aí que você vai encontrar o recurso de revista. Então esse é o primeiro ponto, o primeiro tema que eu quero abordar com vocês, recursos. Não deixe de estudar, de estar afiado nos recursos, porque isso vai garantir a sua pontuação e a sua aprovação nessa prova. Vamos para o segundo tema, execução. A execução também é um tema muito cobrado e dentro desse temão execução, eu gostaria de destacar aqui um teminha que é a garantia da execução. Quando o executado ele vai apresentar os chamados embargos à execução, ele precisa garantir a execução. Essa garantia pode ser feita de várias formas, pode ser feita através de um depósito judicial em dinheiro, através de um seguro garantia judicial, através até da penhora de um bem. Todavia, existem entes que não precisam dessa garantia para lançar mão dos chamados embargos à execução, que são os entes públicos, a União seria um exemplo, e as entidades filantrópicas. Artigo 884, tá? É o artigo que trata dos embargos à execução e lá no parágrafo 6º, vocês irão encontrar aí a ausência de obrigatoriedade em relação às entidades filantrópicas, quando se trata da garantia do juízo, ok? Dentro de execução ainda, nós temos uma previsão lá no artigo 878 da CLT, que é o prazo de 8 dias para manifestação das partes, Então, quando nós estamos ali bem no inicinho da execução e as partes apresentam os seus cálculos de liquidação, o juiz deverá abrir vista às partes pelo prazo de 8 dias para que elas possam se manifestar sobre os cálculos. Esse prazo de 8 dias, ele ocorre sob pena de preclusão. É muito comum a banca trazer aí questões onde o juiz não abre esse prazo para uma das partes, por exemplo, tá? E aí essa ação do juiz, ela está completamente equivocada, porque desde a reforma trabalhista, esse prazo comum de 8 dias passou a ser um prazo obrigatório, ok? Ainda, títulos executivos, Recentemente tivemos uma questão aí trazendo o TAC, o Termo de Ajuste de Conduta do Ministério Público do Trabalho, que é um título executivo extrajudicial. O artigo 876 da CLT, ele traz os títulos executivos, passíveis de execução perante a Justiça do Trabalho. E aí nós temos os títulos executivos judiciais, a sentença transitada em julgado, o acordo que não foi cumprido, e temos também os títulos executivos extrajudiciais. É o caso do TAC, o termo de ajuste de conduta, e do termo firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia. Dentro ainda do tema execução,
eu quero destacar ainda o artigo 883-A da CLT, que traz a possibilidade da inserção do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito e no chamado BNDT, Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Existe um prazo para isso, e esse prazo é de 45 dias a contar da citação da execução. Lembrando que a citação da execução, ela se dá através de mandado, né? O mandado de citação, penhora e avaliação. Então, quando a executada permanece inerte, passados os 45 dias, o juiz poderá inserir o nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito, levar a protesto e inserir também no Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas. Por fim, ainda dentro do tema execução, existe a previsão da chamada prescrição intercorrente, artigo 11A da CLT. A prescrição intercorrente é um tipo de prescrição que só ocorre na fase de execução do processo. Então, quando o exequente ele é instado a se manifestar sobre a execução e ele permanece inerte, passados aí 2 anos, o prazo é de 2 anos, irá acontecer a chamada prescrição intercorrente, que pode ser requerida pela parte interessada ou pode ser decretada de ofício pelo juiz. A prescrição intercorrente vai tornar prescrito aí, ou melhor, vai tornar prescrita a execução, né, o objeto daquela execução. E aí a executada estará livre daquela obrigação. Tudo bem, pessoal? Vamos para o próximo tema. O próximo tema são os ritos processuais, né? Ritos ou procedimentos. No processo do trabalho, nós temos 3 ritos possíveis: o rito sumário, o sumaríssimo e o ordinário. O rito sumário, ele será usado nas ações cujo valor da causa seja de até 2 salários mínimos. O rito sumaríssimo, ele serve para aquelas ações cujo valor da causa seja de até 40 salários mínimos. E o rito ordinário para ações cujo valor da causa seja superior aos 40 salários mínimos. Dentro desse assunto, eu vou destacar um teminha para você, que é a previsão do artigo 852-A, parágrafo único. Veja bem, quando no polo passivo da demanda estiver a administração pública direta, autárquica ou fundacional, obrigatoriamente esse processo deverá correr pelo rito ordinário, independentemente do valor da causa. Como que a banca cobra isso de você? Ela vai, por exemplo, trazer 2 trabalhadores, João e José, e vai dizer que João ajuizou a ação contra a empresa X e José ajuizou a ação contra a empresa X e o município Y, né? Então, eu já percebi que ali no polo passivo da demanda tem um município. E o município é um órgão da administração pública direta. E o simples fato dele estar no polo passivo da demanda leva esse processo a tramitar pelo rito ordinário obrigatoriamente, independentemente do valor da causa. Fique atento, porque muito provavelmente a banca vai te dar um valor da causa menor do que 40 salários mínimos, né, gente? Mas vai colocar ali o município, a União, né, como responsável subsidiária, por exemplo, tá? E aí você vai ligar a sua anteninha aí e falar, opa, né, o rito aqui não é o rito sumaríssimo, e sim o rito ordinário. Vamos para o 4º tema, que mais cai na primeira fase da OAB. É a homologação do acordo extrajudicial. A homologação do acordo extrajudicial, que tem previsão do artigo 855B de bola ao artigo 855E da CLT, ela é uma ação, ela é uma petição inicial, onde as partes realizam um acordo extrajudicialmente e ajuizam esse tipo de ação para que o juiz possa homologar este acordo. Para que isso seja possível, né, é necessário que exista ali uma petição conjunta, tá? Assinada por ambas as partes.
A representação por advogado ela é obrigatória, então não é possível o exercício do jus postulandi na ação de homologação de acordo extrajudicial e cada uma das partes tem que ter o seu próprio advogado. Também não é possível que seja um único advogado para ambas as partes. Sobre esse assunto, uma das coisas que foi abordada em duas provas, inclusive, foi a possibilidade da interposição de recurso quando o juiz não homologa o acordo. Porque o juiz não é obrigado a homologar o acordo, ele homologa se ele entender que o acordo ali é bom para ambas as partes. Caso ele entenda algo diverso disso, ele não está obrigado, claro, a homologar o acordo. E quando a decisão dele é uma decisão não homologatória do acordo, a prova ela vai te perguntar: cabe recurso da decisão que não homologa o acordo, né? Na ação de homologação de acordo extrajudicial? Cabe, pessoal, cabe recurso ordinário. Ai, prof, como assim, né? Porque a gente sempre fala que o acordo é irrecorrível, né? Salvo para a Previdência Social, mas eu quero deixar claro para vocês que aqui não é um acordo feito em uma ação trabalhista comum. Aqui é uma ação específica. E essa ação específica, ela vai terminar em uma sentença, né? O juiz vai dar uma sentença. Se for uma sentença que homologa o acordo, ok, aí sim eu não posso recorrer, porque afinal de contas eu pedi aquilo e o juiz me deu, né? Mas se for uma sentença que não homologa, as partes poderão sim interpor um recurso ordinário. Essa é uma questão que caiu tanto no exame 29 quanto no exame 30 da OAB. Vamos para o quinto e último tema de processo do trabalho mais cobrado no exame de ordem, né? Que são situações pontuais que acontecem na fase de conhecimento da ação trabalhista. A primeira situação é a ausência das partes na primeira audiência, né? Então, quando as partes não comparecem à audiência, esse processo será arquivado. E aqui eu estou falando de ambas as partes não comparecendo à audiência. Quando o reclamante não comparece, mas a reclamada comparece, o processo é arquivado. Quando o reclamante comparece e a reclamada não comparece, aí ela será penalizada com a pena de revelia e confissão. Previsão do artigo 844 caput da CLT. A reclamada, ela poderá estar representada através de um preposto, né? E isso também já foi cobrado na prova. O preposto, ele não precisa ser empregado da reclamada, bastando que ele tenha o quê? Conhecimento dos fatos. Anote o artigo que trata disso, artigo 843, parágrafos 1º e 3º da CLT. Dentro ainda desse assunto, né, a banca também ela já questionou a situação de quando a empresa não comparece, né, a empresa não envia um preposto, mas o advogado está presente na audiência. E aí, o parágrafo 5º, né, do mesmo artigo 844, ele diz que se o advogado está presente, ele poderá entregar a contestação e os documentos com ela juntados, ok? Vamos lá. Ainda dentro dessa fase de conhecimento, né, situações aí que costumam aparecer na prova. A questão da notificação inicial, né? Quando você ajuiza uma ação, um dos primeiros passos aí após isso é a notificação inicial. É a notificação da reclamada, né? Para que ela compareça à primeira audiência e para que ela possa apresentar a sua defesa, tá? O artigo 841 da CLT, ele diz que entre o recebimento da notificação e a realização da audiência deve haver um prazo de no mínimo 5 dias, né? Que seria um prazo razoável para que a empresa possa se preparar para o comparecimento a essa audiência. Sobre esse assunto, nós temos ainda a súmula 16 do TST, que diz que presume-se recebida a notificação após o prazo de 48 horas, sendo ônus da prova do destinatário, né,
informar ao juiz, provar que não recebeu a notificação dentro do prazo. Combinado? Vamos para mais uma situação aqui, a questão da contestação, né? A contestação vem sendo cobrada aí, veio em uma das últimas provas. Eu lembro que foi uma questão que os alunos erraram bastante. Por quê? Porque o artigo 847 da CLT, ele diz que a contestação deverá ser apresentada, né, através aí do meio eletrônico. Hoje nós temos o PJE, Processo Judicial Eletrônico, até a audiência e não na audiência. E me lembro bem quando veio essa questão, muitos alunos erraram, porque existia ali a alternativa, né, dentre as 4 alternativas, existia uma que dizia que o advogado poderia entregar a defesa, né, escrita na audiência. E não foi isso que a banca considerou. A banca considerou que o advogado deveria realizar a defesa oralmente, uma vez que ele não tinha juntado a defesa aos autos no momento oportuno. Então, nos termos do artigo 847 da CLT, a defesa poderá ser escrita ou poderá ser realizada oralmente no prazo de 20 minutos. Ok? Meus amigos, esses assuntos, se você souber, se você ler os artigos, tenho certeza que isso vai te ajudar demais a acertar as questões de processo do trabalho na sua prova da OAB. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like aqui pra mim, tá? E tem dúvida? Quer perguntar alguma coisa sobre esse assunto? Escreva aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em te responder isso, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, um beijo da prof, até lá!